Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa aula nós vamos dar aí início ao assunto das reações de adição aqui dentro das reações orgânicas, ok? Bom, gente, o que consiste uma reação de adição? Bom, um nome já nos leva a uma ideia do que é essa reação. Adição. Eu vou adicionar átomos ou grupos de átomos, né, dentro da minha molécula orgânica. Então, um quadro comparativo lá com a substituição é bem simples, né? A substituição nada mais é do que a permuta, certo? Eu vou permutar, eu vou fazer uma troca. Sai um átomo da molécula orgânica e entra outro no lugar dela, ou outros no lugar dela, ok? Então, entra e sai, né? Uma substituição, uma troca de átomos. Aqui na reação de adição, o próprio nome sugere. Eu vou adicionar, eu vou colocar mais átomos dentro da minha molécula. Show de bola? Bom, já de início eu já vou dizer para você o que é necessário para que de fato ocorra uma reação de adição. A gente vai precisar de duplas ligações, certo? De duplas e triplas ligações. Então, aqui a matéria-prima desse conteúdo são as ligações duplas e as ligações triplas, certo? Já já vamos entender como é que funciona isso, e eu queria conversar com você nesse momento sobre essas duplas e essas triplas ligações. Imagina, gente, lembra um pouquinho da nossa aula lá de hibridação sobre o carbono? O que acontece? A gente viu 3 tipos de carbono possíveis, né? Na realidade, vimos até 4 tipos de ligação que o carbono pode fazer, e dentre essas 4 ligações surgem 3 tipos de hibridação. No caso aqui, nós temos o carbono sp3, né, que nós chamamos ele de carbono sp3, que é aquele que faz 4 ligações simples, certo? E o que significa um carbono ser sp3? Significa, gente, que ele tem 4 orbitais de ligação, vamos dizer assim, né? 4 orbitais, a qual, né, a origem desses orbitais é ser híbrido do tipo sp3. A gente conversou isso já nas aulas de hibridação, e nada mais é do que uma mistura dos orbitais s e 3 orbitais p que nós temos lá no carbono. Show de bola? Isso aqui já discutimos em outras aulas, só vamos dar uma repescada. Então aqui são 4 orbitais híbridos do tipo sp3, certo? Então são 4 orbitais que estão prontinhos para fazer ligação. Todos eles aqui, ó, estão com um elétron desemparelhado, um elétron solteiro esperando para fazer uma ligação, ok? Então são os orbitais que ele usa, são os braços que ele usa para fazer as ligações. Entenda de maneira simples, professor, é muito difícil essa linguagem de orbital, híbrido, ligação, não sei o que. Entenda como se esses orbitais fossem os braços que o carbono utiliza para se ligar com outros átomos, certo? Então, esses orbitais sp3, quando eu falo 4 orbitais sp3, com um elétron desemparelhado, entenda como se fosse os braços que o carbono possui, que ele vai utilizar para fazer ligações, certo? Agora aqui no caso, imagina que eu tivesse o seguinte: 2 carbonos sp3, certo? Ligados um ao outro. Isso aqui a gente vê normalmente, corriqueiramente dentro da química orgânica. Só que agora vamos dar uma olhadinha para a questão dos orbitais disso daqui. Olha só. Bom, se são orbitais, se são carbonos, né, do tipo sp3, entre aspas, isso significa que todos os orbitais de ligação dele, né, todos os braços que ele utiliza, serão orbitais do tipo sp3, certo? Então é como se esses 2 carbonos, eles se ligaram aqui, né? Eles se ligaram de forma com que os orbitais sp3 que eles têm se juntaram, certo? Então aqui, ó, houve um encontro, houve uma junção. Os orbitais se juntaram, esses braços de ligação aí, esses orbitais híbridos, eles se juntaram um ao outro. Eita, vamos liberar espaço, né? Não vou para a aula. Olha só,
Então, imagina só que eu tenha lá esses orbitais e eles vão se dar as mãos, vão se juntar um ao outro. O que acontece quando esses dois orbitais sp3 e sp3 aqui se juntam numa coisa só? Se juntam aí, é o que nós chamamos de interpenetração frontal dos orbitais. Por como assim, professor? Interpenetração. Interpenetração significa que eles se juntaram um ao outro. E frontal, não preciso nem dizer, né? Tipo, um de frente com o outro ali, esses orbitais. Eles vão formar, gente, um orbitalzão aqui maior, né? Um orbitalzão maior. Esse orbital, ele é uma junção do orbital sp3 com o outro sp3. E vai formar um orbital de ligação que nós chamamos de ligação sigma, certo? Então aqui, ó, vai formar esse orbitalzão de ligação sigma. Sigma do tipo sp3, sp3, certo? Então é um tipo de ligação, é um tipo de, vamos dizer assim, é um orbitalzão de ligação que está unindo esses dois carbonos. O sp3 desse aqui, ó, desse aqui, se juntou com o orbital sp3 desse outro aqui e juntaram um orbitalzão de ligação que deixa eles unidos, que nós chamamos então aqui de sigma, certo? E aqui uma coisa interessante, gente, é que a gente pode medir, vamos dizer assim, num parâmetro, trazendo aí um parâmetro termoquímico para essa ligação, a energia de ligação dela, certo? Você lembra desse conceito, né? Energia de ligação. A energia, é aquela entalpia que está associada à ligação entre dois átomos, certo? Nesse caso, a entalpia de ligação dessa ligação aqui, carbono-carbono, ela contém uma entalpia de ligação, né, uma entalpia média de ligação, que corresponde a um ΔH, aqui ó, ΔH de ligação, que corresponde a 348, deixa eu ver aqui, quilojoules por mol. Credo, professor, mas você não sabe isso de cabeça? Não é necessário, né, gente? Não preciso decorar todas as energias de ligação de todas as formas de ligação. Isso aqui são dados que exercícios te dão, certo? Isso aqui não é necessário decorar. Mas é importante você saber, estou apenas aplicando esse conceito aqui. Então, a energia de ligação contida nesse camarada aqui, ó, nessa ligaçãozinha entre carbono e carbono, é uma entalpia de ligação de 348 kJ por mol. Ou seja, a cada mol desse tipo de ligação, dessa interação C simples C, certo? Contém esse tanto de energia, vamos dizer assim. E aí que tá. Então, essa ligação sigma aqui, ela tem esse valor de entalpia de ligação. O que acontece? Imagina que eu queira quebrar essa ligação. Acontece uma situação onde é necessário quebrar essa ligação, fazer uma cisão nela. Então, imagina aqui, ó. Opa, mania de desenhar coisa diferente. Então, aqui, eu tenho que quebrar essa ligação sigma. De alguma forma, eu tenho que vir aqui, ó, e tenho que romper essa ligação. O que acontece? O processo de rompimento de uma ligação, se você lembrar lá da termoquímica, é um processo endotérmico. Então, o rompimento de uma ligação é um processo endotérmico. Traduzindo, é um processo onde eu tenho que, esse sistema, esses dois camaradinhas aqui, eles têm que absorver energia para eu conseguir quebrar essa ligação. Uma analogia seria, por exemplo, essa. Para eu conseguir estourar, romper uma bexiga, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encher. Eu tenho que encher ela de ar, certo? A mesma coisa, se eu quiser romper, estourar uma ligação, eu tenho que encher ela de energia, certo? Encher ela de energia. Ah, professor, entendi. Então, para romper uma ligação, eu tenho que encher ela de energia. Isso. O processo é endotérmico. Ela tá louca para absorver energia para conseguir, quebrar aquela ligação.
Show de bola? Efeitos especiais, né, professor? Aquela coisa diferente, né? Isso, exatamente. Tá? E o que acontece? O quanto de energia eu tenho que dar para essas ligações aqui, no tipo aqui no caso, o carbono ligado a outro carbono por ligação simples, o quanto que eu tenho que dar de energia, o quanto essa ligação vai ter que absorver para conseguir quebrar essa ligação sigma entre eles. Exatamente essa bichanga aqui, ó, 348 kJ, certo? Por mol, ok? Então tem que fornecer essa quantidade de energia para conseguir romper essa ligação, certo? Ah, professor, entendi. Show de bola. Agora imagina que nós não tivéssemos aqui carbono ligado a outro carbono por simples ligação, mas a gente tivesse, sei lá, isso aqui, ó, carbono dupla carbono. Ah, professor, facílimo. Se cada ligação dessa, aqui, ó, cada ligação dessa, você precisa para romper ela 348. Ah, professor, isso aqui é simplíssimo. Então você precisa aí no caso de duas vezes, né, como são duas ligações simples, né? Duas vezes 348. Ah, facílimo, professor. Quem que não sabe um negócio desse? Só pra gente calcular aqui, ó. 2 vezes 8, 16. Vai 1, 8, 9, 696 quilojoules. Ah, professor, de boa. Você dá 696 quilojoules e tá tudo certo. Cada ligação precisa de 348 para romper. Tá sossegado. Isso, maravilhoso. E você errou tudo, né? Você perdeu a questão no seu vestibular, porque não é dessa maneira que funciona. Existe um dado numérico que nos mostra que para romper, para fazer o rompimento de uma ligação desse tipo aqui, ó, dupla entre carbonos, não é 696 quilojoules. Não, professor, não é 696 quilojoules por mol, não. É quanto então? É na realidade 614 quilojoules por mol. Professor do céu, mas tá dando menos? Tá dando abaixo do que era esperado. Exatamente. Alguma coisa aqui não tá dando certo. Não está batendo. Ah, professor, não acredito. E se fosse uma tripla ligação, professor? Exatamente. Vamos ver o que acontece? Bom, uma tripla ligação. Qual que é a sua vontade nesse momento? Ah, você olha, 3 ligações, cada ligação 348. Então, 3 vezes 348. Aí você vai seco achando que ia dar um valor e na realidade não vai dar esse valor que você espera. Ah, não acredito, professor. Não acredito nessa situação. Pois acredite, não vai dar o que você espera aqui nesse caso. E o que, que acontece, meu povo e minha pova? Ó, no caso aqui, ó, 348 vezes 8, 3 vezes 8, 24. Vai 2, 12, 13, 14, 9, 10. Aqui no caso, o esperado era quanto? 1044 de energia, certo? Seria praticamente isso daqui, né? Então, 1044 quilojoules. Nossa, porque são 3 ligações, 3 vezes 4, 348, 1044. Só que, gente, não é esse valor que é necessário para romper essas 3 ligações aqui, não. Sério, professor, não precisa para romper essas 3 aqui, não é necessário essa energia? Não, também. Vai dar qual valor, então? Vai dar um valor em torno de 839 quilojoules. Quilojoules de energia. Mas, professor, isso não faz sentido. Porque se uma ligação vai 348 quando é duas dessas, era o esperado esse, mas na realidade vem abaixo. Certo? Veio abaixo. Aí, 3 ligações dessa, o esperado era 1044, veio 839. Alguma coisa não está batendo aqui. Sim, isso significa, gente, que essas, por exemplo, aqui nessa dupla ligação aqui, isso significa que essas duas ligações não são iguais. Sério, professor? Sério, essas duas ligações, elas não são iguais. Se elas fossem iguais, elas teriam, entre aspas, o mesmo valor de entalpia de ligação.
Isso comprova que se não deu o valor esperado, é porque essas duas ligações têm diferença entre elas. E essa aqui na tripla, professor, se as três ligações fossem iguais, realmente daria 1044 kJ na quebra delas. Só que não dá, dá 839. Isso significa que essas ligações aqui não são equivalentes entre si. Professor, mas que tipo de ligação acontece? Simples, se você já acompanhou a hibridação, você vai entender que um carbono que faz dupla e um carbono que faz tripla ligação, eles não fazem as ligações iguaizinhas entre si, não. Por exemplo, um carbono que faz uma dupla ligação, o que acontece? Ele tem um orbital solteiro, aqui, sem hibridizar, e aqui um orbital sp3, um orbital híbrido, ok? Aqui, ó, mesma coisa, vou pegar aqui no caso, vou fazer como seria um carbono dupla, certo? Eu vou mostrar para vocês como é que é isso, pelo menos uma ideia disso em orbitais. Então aqui eu tenho um carbono que ele tem 3 orbitais do tipo sp3, sp2, me desculpa, minha gente. Aí já deve estar, já tava me xingando. É, professor, tá errando. Não. Distrações acontecem. Então, olha só. Aqui já a hibridação já é sp2. Lembra que o carbono sp2 é aquele carbono que faz uma dupla ligação? Então aqui, ó, esse carbono é sp2 e esse outro carbono aqui também é sp2, certo? Então são carbonos que fazem dupla ligação. Então aqui, ó, no caso eu vou pegar um outro carbono que também... Ai, deixei muito longe, tem que aproximar. Senão vai dar... Senão eu vou ter que fazer uma junção louca aqui. Então imagina só. Aí. Então carbono. Aqui lembra que esse orbital sp2, né, esse carbono do tipo sp2, ele tinha um orbital p que não interagia. Lembra disso? Se você não lembra, dá uma olhadinha lá nas hibridações. Então esse carbono aqui, ó, ele tem 3 orbitais de ligação, né, 3 orbitais sp2 e um orbital p que não hibridiza, né, não se mistura aqui na nossa mistura aqui de orbitais. E o que acontece? Olha só, como é que forma essa dupla ligação? Aqui nós temos o orbital sp2 e sp2 se ligando de maneira frontal. E toda vez que ocorre uma junção, né, uma interpenetração frontal desses orbitais, forma-se um orbital de ligação sigma, certo? Uma ligação sigma. Então a interpenetração frontal deles gera aí uma ligação do tipo sigma. Aqui no caso, sigma sp2, sp2, certo? E o que acontece com esses orbitais p que eles não hibridizaram? Gente, ocorre uma interpenetração, só que você percebe que não é uma interpenetração frontal. Na realidade, é uma interpenetração lateral desses orbitais aqui. Então, é uma interpenetração lateral. Eles acabam se juntando um no outro, esses orbitais isolados, vamos dizer assim, não híbridos, né? P, eles vão também se juntar. Eles vão falar, já que eu não me misturei, então vou misturar com o outro P lá do outro lado. Pronto, vai se juntar, vai fazer ali uma interpenetração, só que não é frontal, não é um de frente com o outro, é paralelo, é meio lateral essa interpenetração. E acaba formando aqui um tipo de uma nuvem, certo? Acaba formando uma nuvem de ligação que nós chamamos aqui de ligação π, certo? E essa ligação π é o que vai gerar a dupla ligação aqui no caso do nosso carbono, certo? Então a ligação π, gente, de maneira geral, ela é uma ligação mais fraca, certo? A interpenetração dela, a junção dos orbitais, não é algo frontal, um de frente com o outro, um entrando de frente com o outro. É algo mais paralelo, é algo mais lateral, então é uma ligação um pouco mais fraca do que a ligação sigma. Então essa ligação π, ela é uma ligação mais fraca.
Já a ligação sigma, ela é uma ligação mais forte, certo? Então, e aí a gente começa a entender uma coisa importante. Se a ligação π ela é uma ligação fraca, isso significa que a energia de ligação dela, é menor, certo? Então eu não preciso de muita energia eu não preciso fornecer muita energia para que se rompa a ligação π, certo? Porque ela tem uma entalpia de ligação menor em relação à ligação sigma, que é mais forte, então é mais resistente. Por conta disso, eu preciso fornecer uma energia de ligação, uma entalpia de ligação maior para conseguir romper ela. Ou seja, em outras palavras, é mais difícil quebrar uma ligação sigma do que quebrar uma ligação π. E aqui a gente entende por que os valores de ΔH não deram o que a gente esperava. Porque a ligação sigma, ela tem um valor. E a ligação π, ela não vai ter o mesmo valor, vai ter um valor abaixo daquilo que a gente esperava, certo? Então é isso que acontece. Por isso que a ligação π, ela é uma ligação mais frágil, mais fraca, tem uma entalpia de ligação menor, certo? No caso da tripla ligação, acontece uma coisa semelhante. No caso de uma tripla ligação, o que vai acontecer? Deixa eu desenhar os orbitais aqui nessa parte de cima. Olha só. Aqui no caso de uma ligação tripla, nós temos dois orbitais desse do tipo P, certo? E nós temos dois orbitais híbridos do tipo SP aqui, certo? Então, o que faz aí dupla ligação uma tripla ligação, ele tem dois orbitais híbridos, SP, e dois orbitais que não se hibridizaram, não se misturaram, que vão ficar soltos aqui. Agora, imagina, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a tripla, certo? Como é que vai se formar? Bom, esse carbono vai ter uma interpenetração frontal com outro carbono, de orbital SP também. E esse camarada também tem dois orbitais não híbridos do tipo P e dois orbitais híbridos do tipo SP. Beleza? Então tá aí. O que acontece? A interpenetração frontal, a junção frontal desses orbitais híbridos tipo sp3, formando uma ligação sigma sp-sp, certo? Então aqui dois orbitais híbridos vão se juntar frontalmente, formando uma ligação mais forte, que é a ligação sigma. E os dois orbitais que não se misturaram, eles vão se juntar de maneira lateral aqui, certo? De forma lateral, não é frontal, então é mais fraca. E vai formar uma ligação π, certo? A mesma coisa aqui embaixo, ó. Esse orbital P vai se juntar de maneira lateral, né? Paralela com esse orbital P aqui do outro. E vai formar uma outra ligação π. Então, toda vez que você vê uma tripla ligação, você precisa enxergar que nós temos uma ligação sigma, uma ligação forte, é o elo que gruda de fato esses dois carbonos no outro, e duas ligações π mais fracas, certo? Então, uma ligação sigma mais forte que une esses carbonos, e duas ligações mais fracas, π do tipo π, certo? Que estão interagindo uma com a outra aqui também, ok? Bom, gente, então na realidade é aqui a mesma ideia. A ligação π é uma ligação fraca e a ligação sigma é uma ligação mais forte. E aí que entra a magia das reações de adição. Por que eu falei tudo isso nesse momento? Para que você entenda que se em uma dupla e em uma tripla ligação há uma ligação mais forte e há uma ligação mais fraca, eu posso romper a ligação mais fraca. Sério, professor? Sério. O nosso objetivo aqui não é adicionar na molécula orgânica? É, professor, verdade. O seu objetivo é adicionar.
E as duplas ligações, elas me proporcionam exatamente isso. Ó, por exemplo, esse carbono aqui ligado a outro carbono fazendo dupla. Eu sei que ele tem uma ligação π aqui que é mais fraca. O que eu posso fazer? Eu posso provocar o rompimento dessa ligação π. Então aqui, ó, eu faço o rompimento da ligação π. E quando eu faço o rompimento dessa ligação π, o que vai acontecer? Abre-se, vai se abrir aqui no caso. Perceba que a ligação sigma não se quebra, viu, gente? A ligação sigma ela não se quebra. Quem quebra vai ser a ligação π. Então a sigma, ó, firme e forte aqui. O que acontece quando eu faço o rompimento dessa ligação π? Se abre novos sítios de ligação dentro do meu carbono, no carbono, certo? Então aqui, ó, eu fiz o rompimento da ligação π e agora ele está livre para fazer mais, cada um deles uma ligação nova. Aí eu venho aqui, ó, e adiciono 2 átomos novos na minha cadeia, certo? Então qual que é a ideia geral de uma reação de adição? Essa daqui. Se você ficou meio boiando com a parte dos orbitais, tal, nessa aula, o que realmente vai te importar aqui é o quê? Você entender exatamente isso. Que ocorre o rompimento de uma ligação mais fraca, que no caso é a ligação π, e quando essa ligação mais fraca, a ligação π, se rompe, se abre 2 novos pontos de ligação para eu conseguir adicionar átomos novos na minha molécula orgânica, certo? Então rompe a ligação π e eu consigo adicionar novos átomos na minha molécula orgânica. É por isso que eu preciso de duplas e de triplas ligações para realizar uma reação de adição. Porque eu consigo romper o elo mais fraco, eu consigo romper a ligação π e aí eu consigo ir adicionando mais átomos dentro da minha molécula orgânica, certo? Bom, gente, essa é a ideia geral de uma reação de adição. Quis mostrar para vocês a questão das ligações sigmas, ligações π, o rompimento delas, a questão da energia que envolve elas e também o porquê que eu preciso de uma dupla e de uma tripla ligação, por exemplo, para fazer uma reação de adição. Porque o princípio é exatamente esse. Faço o rompimento da ligação mais forte para adicionar, da ligação mais fraca, quer dizer, faço o rompimento da ligação mais fraca para colocar, para adicionar novos átomos na minha molécula, ok? Bom, gente, então era isso por essa videoaula. E na próxima aula nós vamos começar a entrar de fato aí nessas reações de adição. São bem tranquilas, bem molezas, beleza? Então acompanhe a nossa próxima videoaula.